da Associação dos Delegados de Polícia Federal, debatendo um tema que diz respeito a um marco civil, somente a título de esclarecimento, a nossa contribuição é no sentido da segurança. A internet tem que ser vista como um ambiente de liberdade, mas um ambiente de liberdade com segurança. E é preocupado com esses valores de liberdade e de segurança que a nossa entidade acompanhou de perto todo esse processo e, inclusive, emitindo nota favorável à aprovação, do texto do Marco Civil da Internet, porque entendemos, como foi muito bem exposto aqui, foi um texto extremamente debatido em reuniões, audiências, em plataformas na própria internet. É um texto equilibrado, é um texto que conseguiu conciliar as diversas posições dos diversos atores envolvidos na discussão do tema. Ele não tem posições extremadas, né? Então, nosso reconhecimento ao relator, deputado Alessandro Molon, ao trabalho desenvolvido pelo Ministério da Justiça para encontrar esse equilíbrio no texto. E o que nós podemos registrar de importância nesse texto, senhores senadores, eu tive a oportunidade de ser assessor parlamentar da Polícia Federal aqui no Congresso e, por diversas vezes, nós éramos instados por parlamentares, homens públicos, né, que tiveram sua vida pública, sua privacidade, né, ofendida na internet. E nós, da Polícia Federal, encontrávamos dificuldades de dar a resposta, não só aos senhores parlamentares, mas ao cidadão, às autoridades públicas, essas limitações decorrentes da falta de regramentos, de instrumentos legais. Vou pontuar alguns avanços do Marco Civil da Internet. A determinação para que empresas internacionais que operam no Brasil, tais como Microsoft, Facebook, Yahoo e Google, fiquem obrigadas a cumprir a legislação brasileira e se submeter à jurisdição das autoridades brasileiras, é um grande avanço que o Marco Civil da Internet traz, auxiliando sobremaneira o trabalho da Polícia Federal do Brasil. Determinar que essas empresas internacionais sejam obrigadas a proteger os dados de cidadãos, de autoridades e de empresas brasileiras é outro também ponto extremamente importante deste projeto de lei. Recentemente tivemos o episódio da Agência Nacional de Segurança americana, né, que revela a necessidade do Brasil adotar esse tipo de regramento para a proteção dos cidadãos, das empresas e autoridades brasileiras, né? Um outro aspecto importante é a obrigação das empresas, sejam elas prestadores de serviços de aplicação, mas as empresas também que provêm acesso à internet, da guarda de dados. E aqui peço realmente a atenção dos senhores senadores para essa questão. Sem essa obrigatoriedade da guarda de dados, praticamente, né, se inviabiliza qualquer atuação da Polícia Federal do Brasil, né? Nós temos que entender que a privacidade ela é uma via de mão dupla, né? Ela não é apenas daqueles que usam a internet, né, mas também daqueles que possam ser vítimas desse ambiente de liberdade da internet. E se exigir, como recentemente se exigiu da Polícia Federal do Brasil, no episódio da NSA, de fazer investigações e não lhes dar os instrumentos e ferramentas mínimas necessárias, é você obrigar a Polícia Federal a fazer investigações de mãos atadas. Então, eu peço a atenção dos senhores senadores para que preservem essa guarda de dados como um instrumento fundamental de proteção, inclusive da privacidade daqueles que possam ser vítimas. E aqui nesta casa tramitam
vários projetos que está em sintonia com essa questão da guarda de dados. Tivemos a CPI da pedofilia, né? Temos outros projetos de natureza legislativa, como a nova lei de lavagem de dinheiro, a nova lei de organizações criminosas, que já vem guardar uma certa sintonia com o Marco Civil e precisamos da guarda de dados para ter um sistema completo. Então, lembrando que antes mesmo dessa lei, a Polícia Federal já vinha mantendo alguns acordos de cooperação técnica com provedores, inclusive com prazos até mais extensos de guarda de dados, e a experiência tem demonstrado de que não houve violação a nenhum tipo de garantia e direito constitucional durante a vigência desses acordos de cooperação técnica. A requisição de dados, o acesso a esses dados pelas autoridades policiais, é outro aspecto extremamente importante num mundo marcado pelo dinamismo, pela rapidez. Nós precisamos também ter instrumentos que permitam uma rápida acesso a dados e, é claro, nós não estamos aqui falando de dados submetidos ao sigilo constitucional. Nós estamos falando de dados como identificar o IP, data, local, dados meramente cadastrais, que permitam uma rápida ação das autoridades policiais. Então, a requisição de dados que não sejam protegidos pelo sigilo constitucional é outra importante garantia do Marco Civil da Internet, que, repito, vem em sintonia com legislações já aprovadas pelos senhores senadores nesta Casa, Lei de Organizações Criminosas e a Lei de Lavagem de Dinheiro. Então, crimes como pornografia infantil, pedofilia e outros mais precisam ter leis já aprovadas em sintonia com o Marco Civil da Internet para que a Polícia Federal possa exercer de forma satisfatória aquela missão que a sociedade brasileira espera dessa instituição. Sabemos que o Marco Civil ele não é, por si só, a solução de todos os problemas. Precisamos avançar em outras leis. Foi falado aqui a legislação de proteção de dados pessoais. De fato, nós precisamos ter uma legislação regulamentando a proteção de dados pessoais. E a Polícia Federal, os delegados de Polícia Federal se ressentem muito disso, porque lhe é negada o acesso a uma série de informações que são importantes para a sua atividade investigativa, sob a alegação de que nós não temos um marco regulatório de proteção dos dados pessoais. E, quando nós nos deparamos quais são os impedimentos, o que impede o Brasil de ter esse marco regulatório de proteção de dados pessoais, nós verificamos que é muito mais uma questão de natureza econômica do que propriamente preocupação com garantias fundamentais. Muito mais, não existe, sob o discurso fácil da preocupação com a privacidade e proteção da privacidade, o que existe de pano de fundo é ativos econômicos. As informações e dados pessoais se transformaram em ativos econômicos que são explorados, vendidos e comercializados por empresas, inclusive estrangeiras, que veem nesses dados pessoais uma oportunidade de lucro. E o que é inaceitável é que os órgãos do Estado, encarregados da proteção do Estado, para ter acesso a dados pessoais, sejam obrigados a comprá-los, né? Isso é surreal. Nós imaginarmos que serviços de prestação de serviços públicos, né, a polícia, para ter acesso a eles, terá que comprar. Então, isso é totalmente inaceitável. E dizer, em nome dos delegados de Polícia Federal, nosso total apoio à aprovação do projeto. Entendemos que ele atende esses dois valores importantíssimos, que é a liberdade com segurança, né? É algo que vai servir de referência e reconhecimento do Brasil no âmbito internacional, né? Merecedor de nosso reconhecimento. E nossa única sugestão e contribuição, senhores senadores, é uma emenda de natureza redacional, porque nós já temos outras leis que falam que o acesso a esses dados
devem ser solicitados pelo Ministério Público e pela autoridade policial, os delegados de polícia. Então, para que haja uma sintonia entre os textos de leis já aprovadas aqui, nós pediríamos apenas uma emenda de redação no texto do Marco Civil da Internet e onde se leia autoridade policial, possa se deixar claro que essa autoridade policial é o delegado de polícia, porque entendemos que isso também é uma garantia do cidadão, ele saber, entre as autoridades policiais, qual a autoridade previamente competente para ter acesso a dados de natureza não sigilosa na internet. Então, são essas as considerações. Confiamos nessa Casa da Revisora, né? Tivemos a oportunidade de acompanhar uma série de projetos e sempre tivemos a tranquilidade de ver que o Senado atua sempre no aperfeiçoamento dos projetos legislativos vindo da Câmara e teremos a oportunidade de contribuir para que o Brasil, no cenário mundial, seja uma referência, como já tem sido. Essa Casa, com a nova lei de lavagem de dinheiro, com a nova lei de organizações criminosas, ela tem sintonizado com as aspirações, com o que há de mais avançado em termos de direito internacional, e o Marco Civil da Internet, eu acho que é uma continuidade desse processo e tenho certeza que todos sairão ganhando, principalmente a sociedade brasileira, porque é um marco normativo de grande relevância que a sociedade brasileira tanto almejava, que o cidadão e também as autoridades públicas, as autoridades policiais precisam, até porque, a partir do Marco Civil, todas as demais legislações de natureza penal terão que ter como referência o Marco Civil da Internet, porque ele é a instrumentalidade, ele é a infraestrutura e não há como se fazer nenhum tipo de avanço em natureza penal sem ter como referência o Marco Civil da Internet. São essas as nossas considerações e agradecer à Casa por ter feito o convite à nossa entidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos.